Olá a todos, gostaria de estar agradecendo a todos que vão estar assistindo esse vídeo, que Deus venha abençoar a tua vida. Quero agradecer a Deus pelos inscritos do canal, que Deus abençoe cada um e que o nome do Senhor venha ser glorificado. Quero estar também pedindo para aqueles que não são inscritos no canal, possam se inscrever no canal para estar ajudando, que é importante. Eu quero estar agradecendo a todos que vão estar assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe a cada um. Quero estar compartilhando a mensagem que se encontra lá em Efésios capítulo 2. Vai dizer assim, ó. Ele nos concedeu a vida estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é maravilhoso e Ele só tem o melhor para nós. Mas nós temos que permanecer firme na presença de Deus. Então, nós somos salvos pela graça. Então, tudo que nós fazemos não é mérito das nossas atitudes, porque nós vamos ser salvos pela misericórdia, pelo amor de Deus. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós temos que permanecer, o segredo é permanecer firme. Então nós já temos a salvação. Quando nós aceitamos Jesus, quando o nosso nome está escrito no livro da vida, nós temos que permanecer firme. E para que nós temos que fazer as obras? Para que nós temos que praticar as obras? Para que nós não venha focar em outras coisas. Não é que as obras vai nos salvar, mas as obras vai fazer nós permanecer no caminho. Quando nós vamos para a igreja, ali Deus está nos fortalecendo. Quando nós lemos a palavra, Deus ele vai estar nos fortalecendo. Quando nós oramos, Deus ele vai estar nos fortalecendo. Nós não vamos ser salvos por essas atitudes, mas essas atitudes vai fazer com que nós venha ter força para permanecer firme no caminho do Senhor. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, vai dizer assim, ó, eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, quando nós fazemos a obra, oração, leitura da palavra, evangelizar, as nossas atitudes, nós não vamos ser salvos pelas nossas atitudes. Por exemplo, ser uma pessoa boa, assim, ajudar os necessitados, ajudar as pessoas. Nós não vamos ser salvos por isso, mas essas práticas, ela vai nos fortalecer, ela vai nos ajudar a ficar firme, porque o inimigo das nossas almas, nem diz lá em Pedro, 1 Pedro 5,8, vai dizer assim, ó, estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, andam
ao derredor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, olha só a importância de nós estarmos ali sempre se alimentando das coisas de Deus, porque nós sabemos que a nossa natureza, ela é pecaminosa. Então, quando nós aceitamos Jesus, quando nós começamos uma vida com Cristo, nós temos que se alimentar das coisas espirituais, das coisas que vai fortalecer as nossas vidas. Pode ver o que vai dizer ali Efésios capítulo 2. A ele nos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne segundo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Então nós temos que permanecer, nós temos que vigiar. Então as obras, as obras fazem com que nós ficamos firmes no Senhor. Nós vamos ser salvos pelas obras, mas nós temos que fazer as obras para que nós venhamos estar fortalecidos. É para que nós venhamos estar revestidos da presença de Deus, para que nós venhamos resistir o diabo e ele fugirá de você. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, qual que é a função do inimigo das nossas almas? É tentar roubar a coroa que nós recebemos, que já está preparada, nós já recebemos, só falta nós tomar posse. Porque lá em Apocalipse fala que nós vamos ser reis e sacerdotes. Então olha só como que Deus ele é maravilhoso, Deus é tremendo. Mas para isso nós temos que estar se fortalecendo no Senhor, para nós permanecer firme, para que, que nem lá em Mateus 24, capítulo 24, versículo 4, vai dizer assim, ó: respondeu Jesus, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então nós estamos vivendo tempos difíceis, tempo onde tem muitos falsos profetas, onde tem muitas denominações, muito ensino errado. E se nós não estivermos vigilantes, atentos, conhecendo a palavra de Deus, nós vamos ser enganados. Se nós não estarmos atentos, nós vamos ser enganados. Por causa disso que nós temos que examinar as Escrituras. Nós temos que se alimentar da palavra de Deus. Marcos 13, capítulo 13, versículo 5 vai dizer assim, ó: e Jesus passou a preveni-los, vede que pessoa alguma vos induza ao erro. Então nós temos que estar atentos, vigilantes, porque o inimigo ele tenta fazer com que nós venha perder a nossa salvação, faça com que nós venhamos a se desviar do caminho. Essa é a função dele. Mas Jesus passou a preveni-los, vede que pessoa alguma vos induza ao erro. Deus ele é tão maravilhoso. Deus ele é tão maravilhoso que deixou a palavra dele para nos ensinar, para nos guiar, e enviou o Espírito Santo para estar
nos guiando em toda a verdade. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo do 11 ao 13, vai dizer assim, ó, olha só a importância de nós estarmos alicerçados na palavra, que nós venha estar alicerçados na palavra, que nós venhamos examinar as escrituras, meditar nela, não somente ler, mas é meditar. Lá em Atos capítulo 13, do 11 ao 13, vai dizer assim, ó, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Olha só esses bereanos aqui, ó. Eles eram mais nobres porque eles examinavam todos os dias. Então todos os dias nós temos que examinar as escrituras para que nós não venhamos a ser enganados. Lá em 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, o que vai dizer? Olha só, por que nós temos que estar atentos? Que a vinda do Senhor Jesus está mais próximo do que nunca. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, vai dizer assim, ó, sabe, entretanto disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Porque são pessoas assim que intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. É a semelhança. Então olha só como que Deus, Ele deixou a palavra dele para nós estarmos atentos a tudo o que está acontecendo, para que nós não venhamos a ser enganados. Então os crentes de Bereia, os bereanos, eles examinavam todos os dias, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Então as pessoas iam ministrar a palavra lá, eles estavam examinando as escrituras, eles examinavam todo dia para ver se aquela pessoa estava falando, o que ela estava falando era o que estava nas escrituras. E nós temos que ter isso. Nós temos que examinar as escrituras para nós não sermos enganados. Jesus está mais próximo do que nunca. Jesus está mais próximo do que nunca. Então nós somos salvos pela graça? Sim, somos salvos pela graça. Não pelas obras, mas pela graça. Pela graça. Mas para que nós venhamos permanecer firmes no Senhor, nós temos que estar se revestindo através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra, de examinar a palavra, não só examinar e meditar nela. Então Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel e Ele só tem o melhor para nós. João capítulo 4, 1 João capítulo 4, versículo 1 vai dizer assim, ó: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, porém, avalie com cuidado se o espírito procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, olha só, o João estava falando isso naquela época. E na nossa época não é diferente. Na nossa época não é diferente. Tem muitos aí enganando o povo. E se nós não estivermos que nem os crentes de Bereia, nós vamos estar sendo enganados, que nem Jesus vai dizer aqui, ó, Jesus passou a preveni-los, vede que pessoa alguma vos induz ao erro.
Então é a palavra de Deus que nos ensina. É a palavra de Deus que nos guia, o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Mas para que nós venhamos ter toda a verdade, conhecer a verdade, nós temos que examinar as Escrituras. 2 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 8, vai dizer assim, ó: agora me está reservado a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos que o amarem a sua vinda. Então Deus, ele tem a coroa preparado para mim e para você, mas nós temos que perseverar até o fim, porque a palavra de Deus fala aquele que perseverar até o fim. E como que nós vamos perseverar até o fim? Através da obediência, através da insistência, porque a palavra de Deus diz que o reino dos céus é tomado à força. Então nós temos que se esforçar, assim como Josué lá. Deus, ele manda Josué se esforçar e tem bom ânimo, porque Deus era com Josué, e Josué, ele teve que lutar, Josué, ele teve que guerrear ali contra o povo contra o exército de Jericó ali, as pessoas que estavam ali em Jericó. Ele teve que guerrear, ele teve que rodear a cidade. E Deus já tinha dado a cidade de Jericó para o povo, mas mesmo assim o povo teve que lutar. Então Deus, ele nos deu a vida eterna, deu, mas nós temos que perseverar até o fim, nós temos que lutar para nós não perder. Para nós não perder. Deus nos ressuscitou, no versículo 6 do capítulo 2, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar. Por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Então nós temos que praticar as boas obras para que nós venhamos ficar firme no Senhor. É uma forma de nós ficar ocupado para que nós não venhamos pensar coisas que não agradam a Deus, porque é uma das coisas que muitas das vezes nos afasta. É quando nós ficamos desocupados, perdendo tempo com coisas que não vai edificar a nossa vida. E as coisas deste mundo não vai edificar a nossa vida. A única coisa que edifica a nossa vida é fazer a vontade de Deus. É orar, é ler a palavra, é examinar as Escrituras. Nada do conhecimento deste mundo não vai edificar a nossa vida. As coisas deste mundo não vai edificar a nossa vida. O que vai edificar a nossa vida é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. É ter uma vida de oração, é ter uma vida de examinar as Escrituras, meditar nela, fugir da aparência do mal. Não é fácil, porque, que nem diz lá em Pedro, o que diz em Pedro? Estejam alerta, lá 1 Pedro 5,8 vai dizer assim: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, sendo ela as pessoas e também o reino espiritual, as potestades, os principados que estão ali nos observando e tentando fazer nós desanimar, colocando medo, colocando insegurança, colocando coisas nas nossas vidas, divisões, colocando ira, colocando contenda. Essa é a função do inimigo das nossas almas. Ele quer separar as pessoas, ele quer dividir as pessoas, eles querem colocar contenda, eles querem
as potestades e os principados querem colocar contenda principalmente no povo de Deus. Colocar as coisas que desagradam a Deus. As coisas que desagradam a Deus. Os desejos da carne. Que nem vai dizer ali em Gálatas. Olha só o que essas potestades elas querem fazer, ó. Vai dizer lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Vai dizer assim, ó. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo isso. Quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então o inimigo ele faz com que as pessoas pratiquem tudo isso. Ele coloca desejo nos corações das pessoas para praticar tudo isso, que é abominável aos olhos do Senhor. E nós só somos libertos através de Jesus, através da palavra, através do Espírito Santo. Porque Jesus ele enviou o Espírito Santo para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. E somente o Espírito Santo pode transformar as nossas vidas. E é só Ele, nós temos que todo dia procurar melhorar. Não que nós não vamos errar, nós somos carne. Nós somos carne, mas nós temos que estar se esforçando para melhorar. Se esforçando para melhorar. E Deus é que nos dá vitória. É Deus que garante a nossa vitória. Então nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça, mas nós temos que permanecer na graça. E como que nós permanecemos na graça? É se esforçando para ter uma vida com Deus. Jesus ele alertou os discípulos e está nos alertando. Respondeu Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane. E Jesus passou a preveni-los: vede que pessoa alguma vos induza ao erro. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, porém avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Eis que venho sem demora, conserva o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Porque Deus ele tem uma coroa reservada para nós. Agora me está reservado a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amam a sua vinda. Então olha só a importância de nós permanecermos no caminho do Senhor. É fugir da aparência do mal. Ter discernimento, buscar discernimento de Deus. E a palavra, é a palavra que vai nos direcionar. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Quero fazer uma breve oração. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um. Direciona cada um, Pai querido. Que cada um venha ter um encontro com o Senhor. Porque somente tendo um encontro com o Senhor, a nossa vida muda. Meu Deus, assim como Saulo teve um encontro com o Senhor, depois ele se torna Paulo. Depois que ele teve um encontro com o Senhor de verdade, a vida dele mudou, Pai querido. O Senhor usou ele grandemente na terra para anunciar o teu evangelho, para anunciar a tua palavra.
e somente, meu Deus, tendo um encontro com o Senhor real. Então, meu Deus, que cada um que vai estar assistindo esse vídeo venha ter um encontro com o Senhor. Um encontro com o Senhor, Pai querido, que o Teu Espírito Santo venha guiar cada um. Venha transformar, porque somente o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então ajuda, Pai, ajuda cada um, Pai. Em nome de Jesus, para a Tua glória.